Você pode dizer amém? Amém. Amém. Convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Amém. Vamos ler do versículo 27 até o 32. Se você não tiver uma Bíblia, você pode acompanhar aqui, ó. Mas se você quiser ler a sua Bíblia, na versão que você tem aí, fique à vontade. Amém? Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Amém? Então vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Passados estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E se levantou e deixou tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E respondeu Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. 32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos ler todos juntos, 32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Pode sentar, queridos. Então, o título dessa mensagem é: o reino é para os doentes. Amém? O reino é para os doentes. E esse encontro, como outros encontros de Jesus com outras pessoas, esse não deixa de ser tão importante e extraordinário quanto os outros encontros de Jesus com outras pessoas, outros personagens da Bíblia. E nesse cenário aqui, tá? Nesse cenário aqui, onde aconteceu esse encontro de Jesus com esse coletor de impostos, chamado Levi, que nos outros evangelhos, Marcos e Mateus, é chamado de Mateus. Então, esse publicano chamado Levi, ele era, vamos dizer assim, como um funcionário público. Qual era a função dele? De coletor, era de coletor de impostos, ou seja, a função dele era cobrar impostos do povo judeu. Mas só que esse coletor de impostos, que era mal visto pelos judeus, ele tinha a liberdade de não só cobrar aquele percentual de impostos de Roma, mas ele poderia cobrar além. E assim ele o fazia. Então, ele era um extorquiador, ele extorquia as pessoas, tá? Vamos supor que tivesse um imposto, né? Vamos lembrar de um imposto aí, IPTU. Né? Vocês sabem, né? Todos sabem o que é IPTU? Então, aí, vamos supor que cobrasse 20%. Ele ia lá e cobrava 30%. Então, ele era mal visto porque ele era tido como um traidor, um ladrão, e ele era também excluído da religião judaica, ou seja, ele não tinha vez de participar da religião judaica. Então, ele era um marginalizado. E um outro personagem desse texto é o fariseu. Tá? Quem é o fariseu? Muitos de vocês sabem quem é o fariseu. É tido como uma pessoa zelosa da lei, que busca a pureza na questão ritual e também a separação dos impuros. Então esse era um fariseu. E aqui também tem um personagem que é Jesus, e também tem os numerosos publicanos, aonde Levi, né, ele faz um grande banquete, uma festa, e convida também, a Bíblia fala que são numerosos publicanos. Então, a Bíblia fala aqui que Jesus, ele na verdade, ele se coloca aqui numa metáfora
se colocando no lugar de um médico. Então é por isso que ele fala que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, né? Então Jesus se coloca aqui como médico. Agora, que tipo de doença é essa, né? Que tipo de problema é esse que Jesus está se referindo aqui? E no final do versículo que nós lemos aqui, ele fala que ele não vem chamar justos, mas sim pecadores. Então, se você fizer a comparação do 32 com o versículo anterior, 31, você vai entender que os justos são os sãos e os pecadores são os doentes. Tá? Então coloca na sua cabeça aí. Os justos são os sãos e os pecadores são os doentes. Então Jesus não veio chamar os justos, mas sim os pecadores, os doentes. Doentes de quê? Né? Você sabe que tem um ser vivo, né? Posso dizer assim, que é microscópico, que você conhece como vírus. Né? Lembram da pandemia que houve? Foi um vírus, né? Que infectou o mundo todo. E é microscópico. Então isso aí causou uma doença nas pessoas. Então vamos colocar que esse vírus é o pecado. Então, todo doente, ele é doente por causa do pecado. Tá? Quem é pecador aqui? Quem não levantou a mão não é pecador por quê, irmão? Você está no lugar errado. Aqui é casa de pecadores. Então é o pecado. Então Jesus está falando dessa doença que é proveniente do pecado, tá? E a gente sabe que o pecado gera morte. Então, o pecado, ele é invisível, mas ele faz uma destruição interna por dentro de cada um de nós. É como um vírus que começa, né? É como ele começa num pensamento, tá? E aí ele gera o pecado através da cobiça. E quando ele é concebido, né, esse pensamento que é um pecado, ele gera morte. Isso aí você vê lá em Tiago 1,15. Tá? Então eu coloquei aqui para vocês que essa doença é proveniente do pecado. Irmãos, assim como um vírus, ele contamina não só uma área do corpo humano, mas ele contamina todas as áreas do corpo humano. Não assim de uma vez, mas tem um tempo. Né? Dependendo também do estado imunológico da pessoa, ele pode contaminar imediatamente todos os órgãos da pessoa, mas se ele for uma pessoa resistente, que nem eu, né? Um imunológico bem forte, brincadeira, vai demorar, né, para atingir os outros órgãos. Então, assim como o vírus contamina e se espalha, o pecado também. Em que áreas esse pecado ele contamina? Aí voltando para nós como discípulos de Jesus. Não só nós como discípulos de Jesus, mas também aqueles que ainda não são discípulos, não foram alcançados pelo Evangelho, não se arrependeram, não se converteram. O primeiro ponto é a relação com Deus. O primeiro ponto desse vírus, o pecado, ele contamina, né, a relação com Deus. Isaías 59:2. Se quando eu falar, o pessoal lá da mídia lá atrás, quando eu falar um versículo, um texto, se você quiser colocar aqui só para conferir com os irmãos, tá? Enquanto eu falo, seria legal. Então Isaías 59:2, ele fala que por causa das nossas iniquidades, né, foi feita separação entre nós e Deus. Então o pecado, esse vírus, ele afeta primeiro que a nossa relação com Deus, nosso relacionamento com Deus. Então Deus, ele ama todas as pessoas, ele me ama, ele te ama, amém, ele ama, nada pode nos afastar do amor de Deus, mas do relacionamento com ele, o pecado afasta, porque Deus, ele é
Santo, 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 3 vezes. Também esse vírus, o pecado, ele afeta também a relação com o próximo. Tem um exemplo que vocês conhecem, que está lá em Gênesis capítulo 4, eu não lembro o versículo, que fala que é tido como o primeiro assassinato, que foi Caim matou Abel. Então foi o primeiro assassinato. Foi o quê? Foi através do pecado que quebrou esse relacionamento com o próximo. No caso ali foi com o irmão. Então, por isso que o ser humano tem o quê? Ciúme, inveja, mentira, violência e aí vai. Tá? E esse vírus também ele quebra, ele elimina, né? Ele afetou o relacionamento, a relação com a própria natureza, com o mundo. Você pode ver que a exploração, a corrupção, a injustiça nesse mundo, não só no mundo, mas também na natureza. Romanos 8:22 fala que até agora toda a criação geme com dores de parto, por causa também do pecado. Esse vírus é destruidor. É pior do que qualquer vírus da pandemia, qualquer tipo de vírus. Então, queridos, nenhuma área da vida humana escapa desse vírus. Nenhuma área da vida humana. Mas esse pecado, como Jesus falou, olha, os doentes precisam o quê? De médico. Eu não vim chamar justo, mas vim chamar quem? Pecadores. Por que pecadores? Porque pecam. O ser humano, o homem, muito mais os religiosos, eles tentam de alguma maneira fazer com que esse pecado ele seja sanado na vida das pessoas. Então eles usam o que? A religião, eles usam o que? Regras, eles usam disciplinas, tá? Para que esse pecado não venha trazer dano para a pessoa. E os fariseus tentaram isso e não conseguiram. Através do que? Das tradições, através das regras, através das leis, eles não conseguiram. Eles podem conseguir o que? Algo exterior. Vocês já ouviram falar de histórias de pessoas que eram assim tidas como boas, né? E fizeram um mal para alguma pessoa, mataram alguém. E aí a pessoa disse mesmo, mas fulano é uma pessoa tão legal, tão boa, né? Brincava aqui com os meninos aqui da rua, jogava futebol e tal. E aí de repente matou o vizinho. Por que isso aconteceu? Por causa do pecado. Por causa de algo de uma natureza caída, que só pode ser curada e sarada através de Jesus. Porque eu e você, se nós não tivermos em espírito, não tivermos em algumas situações da nossa vida, em um andamento com Deus, que eu vou falar para vocês depois, você é tido como uma bomba relógio. Verdade. Pode ser a pessoa mais calma que você conhecer, mas dependendo de uma situação, essa pessoa se transforma. Ela consegue cometer coisas terríveis, por causa de uma situação. Eu nunca esqueço de um filme que eu assisti, que não é para criança nem adolescente assistir, que é muito pesado, que é A Última Casa, aonde a filha de um casal de médicos altamente educados, estudados, sabe? Ela foi violentada e tudo mais, aí ela chegou na casa dela quase semi-morta, os pais trataram ela, e as pessoas que fizeram isso chegaram na casa dos pais, porque estavam buscando e caçando ela. E chegando lá, a filha de uma, assim, conseguiu dizer que eram eles que tinham feito aquilo com ela. E aí, irmãos,
a atrocidade que esses dois médicos fizeram com esses bandidos, com esses malfeitores, multiplica por 1000. Aí eu vi que não basta uma boa educação você dar para alguém, não basta um alto grau de instrução você ter, você continua sendo um doente, porque o pecado, ele gera morte. E aí existe o antídoto para isso. 1 João 1,7 fala que o sangue de Jesus, o seu Filho, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Amém? Então o sangue de Jesus que purifica-nos de todo o pecado. E quando a gente atende esse chamado de Jesus, quando ele fala segue-me, e essa palavra segue-me, ela está embutido muitas coisas, você recebe um novo coração. Ezequiel 36:26, um coração novo. E essa cura, esse início de cura, desse processo, sabe, de cura, ela começa a partir do momento que você admite o seu estado de doente, de pecador. Isso não é uma fraqueza, sabe? Isso não é uma fraqueza. Isso aí, na verdade, é um diagnóstico que dá início ao tratamento dessa doença. Quantos aqui estão nesse processo de tratamento dessa doença? Eu estou. Irmãos, assim como o vírus, né? Vamos pegar o exemplo da pandemia. Teve um tratamento, né? Diversos tratamentos aí, mirabolantes por sinal nas redes sociais. Vocês podem, nesse tempo, vocês pesquisaram aí, né? Muitas coisas mirabolantes, mas tinha um tratamento, um protocolo para combater aquele vírus, para que a pessoa não viesse morrer. Assim também o pecado, esse vírus que é o pecado, ele também tem um processo, tem um protocolo. Aí eu vou trazer para vocês 3, tá? Eu não estou colocando aqui no slide porque eu chamo do meu computador de balinha, e o meu balinha pifou. Vou ter que levar ele para o médico, ele está doente. Eu tentei lá um macete, lá tirei os pentes de memória, passei borracha, assoprei, mas não teve jeito. Então, eu tenho três pontos aqui, que são três pontos de um processo para essa cura, tá? Você que está aqui, você tem que passar por esses processos. O primeiro é a palavra de Deus. O primeiro é a palavra de Deus. Salmo 119:1 diz assim, olha, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aqui, irmãos, a palavra de Deus, ele revela duas coisas. Ele revela aonde está o problema. Aonde está o problema? Se você falar em pecado, você vai lembrar de muitas coisas. Você pode até pensar, né, que aqui a gente não entende mais isso, graças a Deus. Você pode pensar, tem um pecadão, um pecado médio, né, e um pequeno. Mas para Deus tudo é pecado. Então, Deus, ele vai, através da sua palavra, ele vai revelar, né, aonde está o problema. Aí eu quero que coloque aqui, o pessoal da mídia, lá atrás, Hebreus 4:12. Eu quero ler com vocês, Hebreus 4:12, que fala da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Só esse último pedaço aqui, ó. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
Então, através da palavra de Deus, vai ser descoberto, sabe, o mais íntimo da intenção do teu coração. De tudo que você faz na sua vida, a palavra de Deus, ela vai discernir, ela vai lá na ferida. Então, diante da palavra de Deus, é exposto isso para nós. Então, esse é um ponto desse processo, desse tratamento do pecado na nossa vida. A palavra de Deus também, ele vai eliminar, ou seja, ele vai fazer uma limpeza através da palavra. João 15:3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, sem a palavra, você não sabe que está doente. Sem a palavra, você não sabe que está doente. Então, você vai ficar sem saber e você não vai tomar o remédio. Porque a palavra é que vai revelar que você está doente. Eu tenho um exemplo aqui que já é antigo, que eu já contei, que quando eu estava lá no meu trabalho, e aí eu estava não totalmente desviado, mas com as pernas trôpegas do evangelho, muito fraquinho e tal. E aí tinha um chefe meu que dizia assim mesmo: olha, quando o telefone tocar, você atende e diz que eu não estou. Aí eu atendia e dizia que ele não estava. Aí eu ainda ficava assim comigo: estou ajudando meu chefe, os cobradores não vão perturbar ele. Mas quando eu li a palavra, João 10, que diz que o pai da mentira é o diabo, aí eu, meu Deus, quem é meu pai? Então, quando eu li a palavra, me revelou que eu estava doente. Então, eu precisava mudar. E aí, depois daí, eu caí em si, não. Ele chegava e perguntava, dizia para mim: olha, quando atender, eu digo: olha, não vou atender. Se eu for atender, eu vou dizer que o senhor está aqui. Porque quando eu entendi, ele estava do meu lado, eu dizia que ele não estava. Mas depois daí, eu disse para ele. Então, foi só uma vez só que eu falei isso. Depois daí, sabe o que ele fazia? Ele abria a porta, entrava na minha sala, me olhava, fechava a porta e voltava. Porque ele lembrava que eu me posicionei como discípulo de Jesus. Porque a palavra de Deus transforma, limpa a nossa vida. E o outro ponto desse processo, desse tratamento, é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus habita naqueles que são filhos de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a vencer o pecado. Romanos 8,13 diz assim: se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, viverei. O Espírito Santo, ele não só perdoa, mas ele muda a nossa natureza. O Espírito de Deus, sabe o que ele faz? Ele vai gerar em nós o não querer mais diante do pecado. Assim como essa situação que eu contei para vocês, o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus me lembrou e gerou em mim o não querer mais. Então, não quero mais mentir, ponto. Por quê? Nós fomos libertos da escravidão do pecado, irmãos. Hoje nós podemos dizer não para o pecado. E o Espírito de Deus, ele vai nos convencer, nos fortalecer, ele vai nos lembrar da palavra na hora da tentação. Irmãos, tentar vencer o pecado sem o Espírito Santo de Deus é igual você tentar curar alguém só lendo a bula. Você vai pegar, ler a bula e vai tentar curar alguém. Não vai dar certo. Se não tiver o Espírito Santo de Deus para estar agindo no teu interior, sabe, na tua mente, no teu coração, não vai surtir efeito. E o terceiro é a comunhão com os irmãos. Então, palavra, o Espírito Santo
e a comunhão com os irmãos. Por quê? Porque em Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Para serem curados. Então a comunhão com os irmãos, a igreja, que é a casa de Deus, 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja é a casa de Deus, vai ser o lugar onde você, irmão, vai ser cuidado na área que você está passando por uma luta. E a igreja de Jesus, se for uma igreja verdadeira, ela não vai jogar você fora, ela não vai te condenar, ela não vai te julgar, ela vai te ajudar a vencer essa luta. E vai ser o lugar onde outros vão orar por você, vão te cobrir com amor, vão te exortar com amor, vão te confrontar porque te amam, e vão te lembrar do Evangelho quando você esquecer, e vão também te lembrar e te ajudar a colocar as armaduras, Efésios capítulo 6, para que você venha resistir no dia mau na sua vida. Então, a comunhão, Hebreus 10, 25, diz assim: não deixemos de nos reunir ou de nos congregarmos, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então, queridos, não é sobre frequência de culto, não é sobre quantos domingos você vem para a igreja, não tem a ver com quantas quarta-feiras, quintas-feiras, sextas-feiras, sábados que você frequenta o grupo familiar. Não tem a ver com frequência, mas tem a ver, e é sobre, na verdade, você não abandonar o tratamento de Deus na sua vida. É sobre isso. Porque quando nós nos reunimos, é para adorar o Senhor, sabe? É para nos fortalecermos uns aos outros, mas também é para nos edificarmos. É para que a gente venha a crescer e amadurecer. Quando é que um filho, tem um crescimento saudável? Quando ele se alimenta bem, quando ele é bem cuidado, quando é levado, qual é o médico das crianças? Pediatra, Tem gente que já está com 20 anos, ainda vai ao pediatra ainda. Brincadeira. O que eu quero dizer com isso? Porque tem gente que já tem 30 anos na igreja, mas ainda vai no pediatra, ainda está indo ao pediatra. Não é isso que a igreja quer. A igreja quer que você vai galgando todas as etapas de uma vida espiritual saudável, para que você seja um discípulo que venha gerar outros discípulos, para que você venha gerar outras pessoas cheias de Deus. Então, resumindo todo esse protocolo da cura, esse processo da cura, através da palavra que vai mostrar a doença, a nossa doença, onde está a nossa falha, o Espírito Santo de Deus, ele vai aplicar o poder dessa cura, o poder dessa palavra na nossa vida, e a igreja vai ter o papel de sustentar esse processo. Amém? Então a palavra vai mostrar onde está a doença. O Espírito Santo de Deus, ele vai aplicar o poder dessa cura da palavra de Deus, e a igreja vai fazer o quê? Sustentar esse processo, sabe? Em nome de Jesus. Então, nenhum desses três, palavra, Espírito e comunhão entre os irmãos, pode funcionar sozinho. Por quê? Olha lá. Porque se só houver a Bíblia e não houver a ação do Espírito Santo de Deus, e sabe o que isso vai virar? Legalismo.
vai virar legalismo. Se só o Espírito de Deus agir sem a palavra, isso vai virar misticismo. Entendeu? Aí vai haver um monte de gente fazendo um monte de coisa aí, né? Que diz que é o Espírito Santo de Deus, sem direcionamento da palavra de Deus. E a igreja? Se a igreja não tiver nem a palavra e nem o Espírito de Deus, sabe o que vai virar? Adivinha? Clube social. Clube social. Entretenimento. Vamos colocar aqui uma piscina aqui, entendeu? Vamos jogar aqui um globo de luz aí. Não tem o Espírito, não tem nem a palavra de Deus. Tem que ter os três. Que foi isso, irmão? Amém, queridos? Então, quando os três, palavra, Espírito Santo de Deus e a igreja, a comunhão dos irmãos andarem junto, o pecado perde a força. O pecado perde a força. Tem um texto que Jesus, quando ele está lá no Getsêmani, eu gosto muito desse texto, que Jesus, ele sobe, né, no monte para orar, ele leva os seus amigos, e aí ele desce, e aí chama Pedro, acorda Pedro, depois sobe, acorda Pedro de novo, aí dá uma bronca lá nos discípulos, diz assim, vocês não conseguem nem um minuto orar, nem uma hora orar comigo? Aí Jesus fala uma frase muito interessante: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu já expliquei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Por que a carne é fraca? Não é que a carne é fraca quando a pessoa diz assim, poxa, pastor, o irmão no tratamento, né? Chega aqui, pastor, lá no gabinete, nem sabe o que aconteceu, eu já sei. Caiu, pequei. Mas por que, irmão? Pastor, a carne é fraca. Não, irmão. A carne é forte para pecar. A carne é forte para pecar. Agora, ela é fraca para orar. Ela é fraca para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus. Não é só ler a Bíblia, é meditar na palavra de Deus. A carne é fraca para vir para cá, sabe? Olha, tem jogo hoje do melhor time do Pará. Aí tem irmãos que não vê porque, pastor, a carne é fraca. Misericórdia. A carne não é fraca para pecar, ela é forte, irmão. É forte para pecar. Voltando ainda na comunhão entre os irmãos, eu queria pontuar algo sério, que se chama isolamento. Isolamento. O isolamento, ele é perigoso, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falei para o Henrique Filho, para a Emanuele, né? Principalmente quando eles foram para a universidade, que é sozinho não. Sozinho não. Então o isolamento é algo perigoso para os discípulos de Jesus, né? Então nós temos sempre que estar junto de alguém, do seu discipulador, sabe, de um irmão, tá? Sempre estar, né, em contato com alguém da igreja, né? Porque o isolamento vai trazer perigo para você. Imagine só uma manada de animais, e aí tem os animais ferozes que são predadores. Eles vão pegar quem? Aqueles que estão dispersos, aqueles que estão sozinhos. E da mesma maneira a igreja, sabe? Satanás, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, procurando quem possa tragar.
Se você estiver sozinho, você vai ser presa fácil. Aí você vai dizer, mas eu tenho Deus. Amém, você tem Deus. Mas tem lutas que você precisa um do outro. Senão a Bíblia não diz assim mesmo, orar uns pelos outros, né? Suportar uns aos outros. A Bíblia está cheia de uns aos outros, porque nós precisamos um dos outros. Amém? Irmãos, então, nesse processo não é fácil, como eu falei para vocês. Quando a palavra, o Espírito e a comunhão se torna pesado para você, o pecado ganhou terreno. O pecado ganhou terreno na tua vida, não é? E voltando aqui para o texto, Jesus ele encontra Levi e ele fala para ele assim, segue-me. E Levi levantou, deixando tudo, seguiu. Então esse segue-me quer dizer, você quer uma vida transformada? Você quer seguir os meus passos? Você quer mudar de vida? E aí Levi seguiu porque ele viu que ele era o quê? Um doente. Ele viu que ele era um doente. Então ele precisava ser curado e sarado dessa doença. E quando ele seguiu Jesus, ele fez uma festa, né? Aqui fala que ele fala num banquete. Os fariseus e seus discípulos murmuravam, no versículo 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Um grande banquete em sua casa. Irmão, se eu e você não ter o entendimento e reconhecer que nós somos doentes, é forte essa palavra, doente, né? Ninguém quer ficar doente, né? Ninguém quer ficar doente. E esse doente, ele fez um banquete e convidou quem? Outros doentes. Ele convidou um numeroso número de publicanos. E convidou Jesus para sentar com eles. E aí eu digo para você, aqueles que não se consideram doentes são fariseus. Por quê? Assim como esses murmuraram, né? E começaram a questionar por quê, né? Jesus se assentava com os publicanos, ou seja, com os pecadores. Isso era de Jesus. Jesus não só sentava, mas os próprios pecadores vinham até Jesus. E eu quero trazer uma mensagem para nós, igreja, né? Como nós temos nos colocado nessa situação, como nós temos tratado aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, tá? Porque os fariseus, eles não entravam e nem deixavam ninguém entrar, porque eles rejeitavam aqueles que eram excluídos, aqueles marginalizados, que eram tidos como pecadores e imundos. Então, o termômetro da igreja, de uma igreja saudável, que não é farisaica, ela não é medido pelo número de membros, nem medido pela quantidade de ofertas, de dízimos, não. O termômetro de uma igreja espiritual saudável é quando os doentes estão sendo curados dentro da igreja. Há quem diga que a igreja, não sei se vocês já ouviram falar, que a igreja é um hospital, né? Quem já ouviu falar, alguém falando? E é mesmo.
De acordo com esse texto aqui, Jesus ele se compara como médico. Então a igreja é um grande hospital. Um grande hospital, onde os doentes são tratados. Então o termômetro da igreja saudável é aquela onde os doentes são curados, né? E a missão dessa igreja saudável, ela não é só a manutenção para dentro, a manutenção de todos que estão aqui. Não é só isso. Assim como Levi, ele foi até o médico, ou melhor, o médico foi até Levi, Jesus foi até Levi, e ele começou a ser curado e tratado, e foi o que ele fez? Pegou na mão de outros doentes e levou até quem? Até os médicos. Então, queridos, nós como igreja, como discípulos de Jesus, nós temos a obrigação de pregar o Evangelho de poder que transforma e cura, para levar as pessoas até ao médico dos médicos, para eles também serem curados e sarados. E assim eles vão vir para cá e vão ser cuidados, ser chamados ao arrependimento, assim como cada um de nós fomos. E não é para chegar aqui para dar um sermão e expulsar por causa de atitude errada de alguém, porque eu já sofri isso na pele. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, não faz há muito tempo, e queriam que eu mudasse a minha roupa, antes de mudar aqui dentro. Por quê? Porque isso é fariseu, entendeu? Um doente querendo chamar a atenção de outro doente. Porque a própria Bíblia diz que você, que diz que não tem pecado, que não peca, é mentiroso. Eu me lembro benzinho, na minha casa era muito humilde em questão financeira, e eu tinha uma calça jeans, e era a única calça jeans que eu tinha, e eu usava ela para todos os dias, para aula, ia para os cultos com ela, eu tinha em torno de 16, 17 anos, e aí essa calça jeans, de tanto lavar, eu lavava a minha calça, então eu pegava o escovão, passava aquele sabão grosso, lembra? E esfregava a calça. E aí a punha da calça, quando ele fez um rasgo aqui, outro rasgo aqui, e eu ia assim mesmo. E aí teve um irmão, eu fiquei, triste. Ele me discriminou por causa da minha calça. Eu acho que ele estava pensando que eu estava virando um hippie, sei lá, alguma coisa assim. Sério. Ou seja, um doente, um doente que não sabia que era doente, se fez um fariseu e entristeceu o coração de alguém que estava começando o tratamento de cura. Então nós temos que vigiar muito isso. Temos que ter muito cuidado. A igreja de Jesus não é uma igreja, que alguém venha para cá e aí você vai discriminá-la. O tema da igreja desse ano é Corpo Vivo, Fé Viva, que é Atos 2, 42, e tem um versículo que é o 46, quero que coloque aqui, por favor, 46, volta mais um, eu acho que é 45, tá, vai passando. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso o quê? Enquanto eles louvavam a Deus e acontecia isso aí, a simpatia de todo o povo, enquanto isso, quem acrescentava? O Senhor, dia a dia quem? Mais doentes. E
Como era, vocês já pararam para pensar, como é que eles caíram na simpatia? Sabe por que eles eram bonzinhos? Eles enxergavam eles e viam que eles eram umas pessoas diferentes? Será que era isso? Não. Era por causa do relacionamento. Ou seja, eles não excluíam os pecadores, dizendo assim, entre aspas. Eles não excluíam aqueles que ainda não conheciam a verdade. Eles se relacionavam com eles. E através do relacionamento, né, com o meu vizinho, com o meu colega, ele não é cristão. Através do relacionamento que eu vou tendo com ele, o que vai acontecer? Eles vão vendo o que? A glória de Deus. Eles vão vendo e recebendo o amor de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus vai fazendo uma obra no coração daquelas pessoas e elas vão sendo acrescentadas. Então assim, eu vejo assim Jesus fazia. Jesus, ele se relacionava e através desse relacionamento ele pregava o amor de Deus, pregava o reino de Deus, e Deus ia acrescentando todo dia aquela igreja. Amém? Irmãos, estou finalizando já essa mensagem e dizer para você e para mim que a casa, né, assim como Levi, ele abriu a sua casa para fazer esse banquete, chamar todos os seus amigos publicanos, assim também a nossa casa, igreja, os grupos familiares, nós temos que abrir a nossa casa e com a mesa de Jesus, olha só, a mesa da ceia, a gente vai partir o pão e repartir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no meu e no teu coração, com os outros doentes, para que eles também sejam curados e sarados. Então a casa de Levi está aberta. E Levi agora em tratamento com o médico, ele leva outros doentes ao médico que é Jesus Cristo. Assim também eu e você devemos ser. No processo de tratamento dessa cura na nossa vida, dessa doença que é o pecado, a gente venha também chamar outros para esse tratamento, chamar outros para esse médico, pegar na mão e levar até o médico dos médicos que é Jesus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.